Olá, viajantes da Rota 66 Espiritual. Tem sido maravilhoso conhecermos os tesouros escondidos durante o nosso percurso. Por isso, eu quero te pedir, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, aperte o sininho para que você possa receber as notificações. Por favor, aperte o gostei, o like, para ajudar no impulsionamento do vídeo e também compartilhe esse link com os seus amigos. Envia para os grupos, tá bom? E é claro, deixe o seu comentário no nosso vídeo. Vamos viajar? Hoje nós vamos visitar os números da Bíblia. Será que os números têm algum poder místico, misterioso? Fique tranquilo, porque eu não vou falar de numerologia como os gnósticos ou sobre a cabala praticada por alguns judeus. E eu disse alguns, tá bom? A maioria dos judeus não tem essa prática. A numerologia não é cultura do meio cristão. Mas quando nós analisamos os números no contexto bíblico, nós podemos encontrar significado para alguns deles. Sim, porque alguns números se repetem várias vezes na Bíblia, enquanto que outros se repetem algumas vezes. E eu acredito que os números têm importância simbólica. E veja que coisa interessante, né? Nós estamos falando de número e você está assistindo a um vídeo que faz parte de um projeto chamado Rota 66 Espiritual. Neste caso, nós estamos associando o número 66 a uma famosa rodovia aqui nos Estados Unidos com os 66 livros da Bíblia Evangélica. Mas independente do significado alegórico, simbólico dos números da Bíblia, eu vou falar de vários deles, dos quais nós podemos, no mínimo, usar como ponte de lembrança alguns eventos, alguns personagens, alguns elementos importantes. Tá bom? Vamos aprender. O número 1 indica unidade, indica singularidade, individualidade. Palavras como uno, único, união se originam dele. Em muitos contextos, o número 1 é associado à liderança. Por exemplo, quando a gente vê uma empresa que ela é líder no mercado, o que a gente fala? Fala, ela é a número 1. Ou um artista, ou um atleta, né? A gente fala, esse é o número 1, né? Para indicar um status de liderança ou superioridade. Na Bíblia, a gente já tem o número 1, né? O dono do número 1 é Deus, é claro. Deuteronômio 6,4 diz: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. A Bíblia diz que Deus não divide a glória dele. E é claro que quando nós falamos do número 1 de Deus, estamos falando da Trindade, né? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E para o nosso número 1 é o primeiro mandamento, né? Seja no que diz os 10 mandamentos ou na simplificação dos 10 mandamentos, né? Os dois que Jesus nos ensinou. Qual é o mandamento número 1? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Amém? Jesus não é apenas o primogênito sobre toda a criação. Neste caso, não quer dizer que ele foi o criado primeiro, né? Porque ele é eterno, ele não tem início, né? Mas quando fala primogênito aqui, está querendo dizer, na verdade, que ele tem a primazia. Ele é antes de tudo e de todos. Amém? Porém, Jesus também é o unigênito de Deus, o unigênito do Pai. Ou seja, Jesus é o único filho com a mesma essência do Pai. E então, com a morte dele na cruz, ele incluiu todos nós que cremos para sermos filhos por adoção. Deus, o número 1, nos ensina o conceito da unidade. Em Gênesis o princípio é: o homem deixará sua casa e se unirá à sua mulher, e ambos serão uma só carne. Vão andar na mesma fé, na mesma direção, nos mesmos valores, se unirão inclusive sexualmente para prazer e também para procriação. No templo de Salomão, quando os sacerdotes adoraram em uníssono, ou seja, em uma só voz, a glória de Deus encheu o templo. Amém? Porque Deus quer essa unidade. E Jesus disse aos seus discípulos: que vocês sejam um, assim como eu e o Pai somos um. E em Efésios 4, Paulo ensina: há um só corpo e um só espírito, há uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Glória a Deus. Amém? Quando eu penso em salvação, eu penso em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, que diz o quê? Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. O número 1 me lembra também que ao homem está ordenado morrer uma só vez e depois disso o juízo. Então vamos guardar o simbolismo do número 1 porque é muito importante. O número 2. O número 2 está relacionado à concordância, sinergia, parceria, companheirismo. A Bíblia contém várias referências desse número e então nós vamos associá-lo agora, tá bom?
Quando em Gênesis 2 Deus convida o homem a deixar a sua casa e a se tornar uma só carne com a sua esposa, isso fala dessa concordância, dessa união, de andar junto na fé, na visão, no propósito, né? União natural e união espiritual. Eles se tornaram uma só carne ou um só casal. Porém, eles continuam sendo dois seres humanos também. Duas pessoas que decidiram se unirem no matrimônio. Então, tanto o um é parte do casamento, quanto o dois também. Inclusive em Eclesiastes 4:9, né? Diz, é melhor serem dois do que um, porque é melhor a paga do seu trabalho. No tempo de Noé, nós encontramos novamente essa ideia, porque tanto Noé quanto os seus filhos entraram na arca com as suas esposas. E também Deus ordenou que os animais entrassem em pares, né? Os puros, 7 pares de cada, e os impuros, 1 par de cada. E independente do casamento, nós temos a ideia de duas pessoas andando juntas na Bíblia. Nós vemos os pares, nós vemos Josué e Caleb, por exemplo, nós vemos Elias e Eliseu, né? Quer dizer, mestre e discípulo. Jesus ensinava os seus discípulos a andarem de 2 em 2. Em Atos nós vemos Pedro e João andando, né? Eles iam junto ao lugar de oração, então se tornou um costume de fato deles, né? Paulo gostava de viajar em dupla, lembra? Paulo e Barnabé, e depois Paulo e Silas. A Bíblia ensina em Mateus 18, se 2 de vós concordarem acerca de qualquer coisa que pedirem, isso será feito por meu Pai que está nos céus. Glória a Deus. E em Apocalipse, Deus fala que haverá 2 testemunhas testificando dele por 3 anos e meio. Na Bíblia também, nós encontramos dia e noite, bênção e maldição, árvore boa e árvore má, caminho estreito, caminho largo, né? A casa edificada sobre a areia e a casa edificada sobre a rocha, o trigo e o joio, anjos e demônios, morte e vida, e a carne e o espírito. Ou seja, ainda tem muito mais, né? Enfim, queridos, o número 2 é bem usado e tem significados importantes também na Bíblia. O número 3 é muito significativo, primeiro, no nosso dia a dia, né? Nós temos o passado, o presente e o futuro. Nós temos a altura, largura e comprimento. Sobre o dia, geralmente a gente usa o quê? Manhã, tarde e noite. As refeições, café da manhã, almoço e janta. Na educação nós temos o ensino fundamental, o ensino médio e o superior. Bom, eu acho que eu ficaria um bom tempo relatando as coisas das quais o 3 se destaca, né? Mas o número 3 tem significado para os judeus, por exemplo. Eles os associam aos patriarcas, né? Abraão, Isaac e Jacó. Para nós, os cristãos, que respeitamos tanto os patriarcas, mas também nós temos um número que tem uma associação com o sobrenatural, com o transcendente. O que é? Ele nos remete à Trindade, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. A Bíblia tem muitos textos com o número 3 e, portanto, eu vou mencionar apenas os mais relevantes, ok? Abraão recebeu a visita de 3 anjos para anunciar o nascimento de Isaac. Alguns anos depois, ele levou e caminhou 3 dias para levar Isaac até o Monte Moriá, onde quase ele sacrificou seu filho. O tabernáculo tinha 3 partes, o átrio, o santo lugar e o santíssimo lugar, ou santo dos santos. E apesar de a gente não usar muito essa referência nos jejuns de hoje, mas quando os judeus estavam com uma sentença de morte, a rainha Esther orou e jejuou por 3 dias antes de ir para a presença do rei. E Neemias também, antes de falar com o rei sobre levantar os muros de Jerusalém, ele orou por cerca de 3 meses. O profeta Jonas ficou 3 dias no ventre do peixe, né? O fato que, inclusive, Jesus usou para simbolizar os 3 dias que ele ficaria no ventre da terra até ressuscitar. Daniel orava 3 vezes ao dia, que era um costume judeu. Na Bíblia, além dos 3 patriarcas e das 3 pessoas da Trindade, nós temos várias menções de outras pessoas que aparecem em grupos de 3. Vamos lembrar aqui os 3 filhos de Noé, né? Sem, Cã e Jafé. Moisés, Arão e Miriam. Nós temos os 3 reis de Israel antes da divisão, Saul, Davi e Salomão. Os 3 valentes de Davi. Os 3 amigos de Daniel, que eram Ananias, Misael e Azarias, né? A Bíblia não cita que foram 3 magos que visitaram Jesus, mas a gente acaba pensando dessa forma por causa dos presentes que ele recebeu, né? Ouro, incenso e mirra. Nós temos ainda os 3 discípulos de Jesus, né? Pedro, Tiago e João, destacados, né? E a família dos 3 irmãos que recebiam Jesus, que era Marta, Maria e Lázaro. E esse conceito de tríade foi usado também na composição de vários versículos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sejam firmes, constantes e abundantes. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. E lá em Apocalipse diz, bem-aventurados os que leem, os que ouvem,
e os que guardam. Uau, meu Deus. Então é muito importante, né? Aí a gente lembra, né? Pedro negou Jesus 3 vezes. Verdade, mas depois Jesus lhe perguntou 3 vezes se ele o amava, né? Para curar esse negócio, né? E em Lucas 15 são contadas 3 parábolas sobre a recuperação. Fala lá da ovelha perdida, da moeda perdida e do filho pródigo ou do filho perdido, né? Paulo diz aos Tessalonicenses: o espírito, a alma e o corpo sejam preservados, irrepreensíveis na vida do Senhor. Enfim, querido, o número 3 é realmente muito significativo, muito simbólico na Bíblia. O número 4, ele também está presente nas nossas vidas em diversos temas, né? Nós dividimos os meses em aproximadamente 4 semanas. Nós dividimos o ano em 4 estações. Na matemática nós temos as operações básicas. Quais são? Adição, subtração, multiplicação e divisão. E na Bíblia o 4 aparece com menos frequência, mas tem a sua importância, né? Em Gênesis, um rio que sai do Éden, ele se divide em 4 rios, que eram o Pison, o Gion, o Tigre e o Eufrates. Deus usa 4 leprosos para trazer livramento a Samaria e depois Deus usa 4 amigos para levar um paralítico até Jesus. Os serafins, vistos por Ezequiel e também vistos por João no Apocalipse, eles tinham 4 rostos, você lembra? Era de leão, de águia, de boi e de homem. E Ezequiel, no Vale de Ossos Secos, ele profetiza aos 4 ventos para que viessem e levantassem um exército. São 4 dos evangelhos de Jesus. Jesus ressuscitou Lázaro após 4 dias. É bom para a gente lembrar isso também, né? A Nova Jerusalém possui 4 lados iguais. E Apocalipse cita 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra. Uau! E para terminar, querido, a cruz de Cristo aponta para os 4 pontos cardinais. Quais são? Norte, sul, leste e oeste. E é por isso que Jesus disse que viriam a ele povos do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul. Vamos ao número 5. No nosso dia a dia, a gente pode associar o 5 à nossa parte sensorial, né? Quando a gente lembra dos nossos sentidos, né? Visão, audição, tato, olfato e paladar. Também as 5 vogais, né? A, E, I, O, U. Uau! E aí, no basquete, são 5 jogadores, guarda isso aí. Já na Bíblia, nós os associamos ao Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia que foram escritos por Moisés, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Na entrada do tabernáculo havia 5 colunas. E nós lembramos de Davi separando as 5 pedras no riacho para enfrentar Golias. E também lembramos dos 5 ministérios descritos por Paulo. Quais eram? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. O número 6, que os estudiosos defendem a ideia de que é o significado da limitação humana. É o número imperfeito, antes do 7, né? O 7 é o perfeito, o 6 é o imperfeito ou incompleto, né? O homem foi criado no 6º dia, o homem deve trabalhar 6 dias por semana. Havia 6 cidades de refúgio para abrigar quem cometeu crime de forma involuntária. Aí no casamento lá em Caná, né, onde o vinho acaba mostrando a limitação do homem mesmo, né? Eram 6 jarras, né, que foram cheias com água e o qual Jesus, agora entrando com o espiritual, transformou em vinho. E por falar em espiritual, tem 6 também no espiritual. Amém, querido? Deus criou o mundo em 6 dias. E a armadura de Deus, em Efésios, é composta por 6 partes. O número 7, juntamente com o 3 e o 12, com certeza o número 7 é um dos números mais significativos da Bíblia. Ele simboliza a perfeição ou a completude. Então, já viu, na Bíblia tem muito o número 7, né? Em todo lugar. Então vamos destacar aqui algumas partes que contém o número 7. Deus descansou no 7º dia, né? São 7 os dias das semanas, né? E a Bíblia às vezes coloca os anos, né? Semanas de anos, né? 7 pares de animais puros colocados na arca, né? Jacó trabalhou 7 anos por Raquel e quando ele foi enganado pelo sogro Labão, ele aceitou trabalhar mais 7 anos por ela. Eita que amor, hein? José profetizou 7 anos de fartura e depois 7 anos de fome sobre o Egito. A festa dos pães asmos, que lembra a saída do povo de Israel do Egito, é celebrada em 7 dias. E a festa do Pentecoste é celebrada 7 semanas depois da Páscoa. O candelabro do tabernáculo ele continha 7 lâmpadas. Josué, quando marchou com Israel ao redor de Jericó, eles marcharam por 7 dias. E no 7º dia eles marcharam 7 vezes, deram 7 voltas e as muralhas caíram.
o general Naamã, lembra que ele era leproso? Teve que tomar banho 7 vezes para ser curado. Jesus expulsou 7 demônios de Maria Madalena. Deus se manifestou a João em 7 espíritos. Deus fala às 7 igrejas do Apocalipse. Aí tem as 7 trombetas, os 7 selos do livro, enfim. O 7 realmente é um número muito, muito simbólico. Eu citei só alguns aqui, tem muita coisa que você pode pesquisar. Vamos ao número 8. Uma coisa interessante que eu vi é que o número 8 é a representação atômica do oxigênio, um elemento indispensável para a nossa sobrevivência aqui na Terra, não é isso? Mas vamos para a Bíblia. Noé e seus filhos e esposas somavam 8 pessoas que foram salvas por entrar na arca. A circuncisão era feita no 8º dia. O rei Davi, atenção, hein? Ele era o 8º filho de Jessé. A festa do Hanukkah, que surgiu no período interbíblico, que eu comentei, inclusive, você pode ver o vídeo, né? Apesar de não constar na nossa Bíblia, né? Ela dura 8 dias. E uma curiosidade interessante. O Salmo 119, o mais longo capítulo da Bíblia, contém 22 seções. Cada uma está representando uma letra do alfabeto hebraico. E em cada uma dessas seções, ela é composta por 8 versículos. Vamos para o número 9. Uma das coisas mais comuns no nosso contexto é a gente lembrar que a gestação da mulher, normalmente, ela dura 9 meses. No beisebol, são 9 os jogadores, tá bom? Mas na Bíblia não tem tanto destaque. Mas eu vou dar 2 associações para você que realmente são tremendas. Os dons do Espírito Santo são 9 e os atributos do fruto do Espírito também são 9. O número 10. O maestro do futebol, camisa 10, né? Zico, Maradona, o grande Rei Pelé, né? As décadas são contadas a cada 10 anos, né? O número 10, de fato, ele tem inúmeras associações no nosso dia a dia. Mas vamos ver na Bíblia o que é que tem do número 10. Deus enviou 10 pragas sobre o Egito. No deserto, a Bíblia diz que Israel tentou a Deus por 10 vezes. Uau! Deus deu a Moisés os 10 mandamentos. O dízimo é a 10ª parte daquilo que Deus nos dá e que devemos entregar a Ele. Lembra de Boaz? Quando foi lutar para casar com Ruth, sabe o que ele fez? Ele teve que reunir um grupo de 10 anciãos para servirem de testemunha. Quando a gente vai para o Novo Testamento, Jesus curou 10 leprosos. Ele contou uma parábola das 10 virgens e também falou da mulher que tinha as 10 moedas ou as 10 dracmas. E aí eu vou lembrar um texto aqui interessante que vamos usar 10 e 10. João 10:10. O ladrão vem somente para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Glória a Deus. João 10:10, não esquece não. Número 11 a gente só leva do futebol mesmo, que tem 11 jogadores, né? E a Bíblia também, esse número não tem muita relevância. Também a gente só tem uma lembrança. Quando Judas traiu a Jesus, sobraram 11 apóstolos até a eleição de Matias como substituto. O número 12. O número 12. Sim, no nosso cotidiano a gente usa muito, né? A gente divide os dias em 2 sessões de 12 horas cada, né? Nós temos os 12 meses do ano, né? O total das notas musicais entre os tons e os semitons é de 12. Muitas coisas são medidas por grupos de 12, né? Que nós chamamos de uma dúzia, tipo os ovos, rosas, cupcakes, refrigerantes e várias outras coisas mais. E com certeza o 12 é um dos números mais simbólicos da Bíblia. Então eu quero destacar algumas coisas aqui que são importantes com o número 12. Primeiro, Jacó teve 12 filhos homens e depois surgiram as 12 tribos de Israel. Elas foram representadas no peitoral do sacerdote com 12 pedras. Moisés, ele edificou no pé do monte, ele fez monumentos, 12 monumentos representando as tribos. Moisés enviou 12 homens para espiar a terra, claro, representando as tribos também, né? Quando Israel atravessou o Jordão, Josué pediu para cada representante das tribos que eles trouxessem uma pedra. E aí eles construíram um monumento com 12 pedras. O profeta Elias, antes de oferecer o sacrifício a Deus, ele restaurou o altar, usando quantas pedras? 12 pedras. Esther se preparou 12 meses antes de ser apresentada ao rei e coroada rainha. Com 12 anos, Jesus estava discutindo a palavra de Deus com os mestres da lei. Ei, Jesus! Jesus escolheu 12 discípulos, que ele chamou de apóstolos. Jesus curou a filha de Jairo, que tinha 12 anos, e ele curou uma mulher antes dela, que sofria há 12 anos. 12 são as portas de Jerusalém, e Apocalipse 22 diz que a árvore da vida,
Ela dá 12 frutos. Tô viajando sem nunca desistir. Eu sei exatamente pra onde ela vai me conduzir. A Bíblia tem o número 21, mas acredita, interessante. Ele aparece só uma vez, de fato, com relevância, que é o jejum de Daniel, querido. E aí, todo mundo usa o 21 para o jejum, né? Mas ele aparece só uma vez na Bíblia mesmo. É que foi muito relevante e as igrejas evangélicas usam, né? Nós temos também o número 40, que é símbolo de preparação, de prova, de transição. E aí, de fato, nós temos algumas passagens que falam sobre isso, né? Choveu 40 dias durante o dilúvio e depois Noé esperou mais 40 dias até abrir a janela da arca. Moisés viveu 40 anos no palácio de Faraó, 40 anos pastoreando ovelhas junto com seu sogro e depois mais 40 anos conduzindo o povo de Israel rumo à terra prometida. Moisés ficou 40 dias no Monte Sinai, onde ele recebeu a lei de Deus para o povo de Israel. O povo de Deus passou 40 anos no deserto pela sua desobediência, né, para ser testado por Deus. O povo de Israel desfrutou de paz durante a liderança dos juízes Otniel, Débora e Gideão, e foi por 40 anos em cada um. Tanto Saul, Davi e Salomão reinaram 40 anos sobre Israel. Elias andou 40 dias até chegar no monte onde Deus falou com ele. Antes de iniciar o seu ministério, Jesus jejuou por 40 dias. E depois de ressurreto, Jesus ficou com seus discípulos durante 40 dias. E ainda nós temos o número 70, que é simbólico também, né? Jacó desceu ao Egito com 70 pessoas. Moisés, dirigido por Deus, escolheu 70 anciãos para serem oficiais do povo. Davi, o maior rei de Israel, ele viveu até os seus 70 anos. Judá ficou 70 anos cativo na Babilônia. E existe a Septuaginta, versão grega do Antigo Testamento, também escrita durante o período interbíblico, né? E foi escrito por 70 judeus. Jesus disse que nós devemos perdoar 70 vezes 7. E Jesus enviou 70 discípulos para pregar. Ufa, mas são muitos números, né? Mas é isso, nós podemos crescer e aprender associando os números a pessoas, a eventos importantes, a coisas que possam de fato trazer edificação a nós. Amém? E aí, como foi a viagem para você hoje? Eu espero que eu tenha contribuído para a sua edificação. Me diga aí, o que eu esqueci? Esqueci de algum número importante? Esqueci de algum evento? Esqueci de associar a algum personagem? Por favor, escreva aí, deixa a sua colaboração, tá bom? E antes de terminar, é claro que eu te pedir, olha aqui em cima, às vezes tem alguma coisa importante que eu deixo para você, às vezes na descrição, né? Porque eu posso renovar de tempo em tempo. Então, por favor, olhe que é importante, às vezes tem alguma coisa, um presente especial para você, tá bom? E é claro, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo. Vamos orar? Pai, eu quero te louvar e te agradecer por esse dia. Obrigado porque nós podemos ver os números na Bíblia. Quantos números? Quantas associações? Deus, que nós possamos aprender, ó Deus, a partir desses estudos, que eles são para nos lembrar de algumas coisas, nos ensinar sobre outras, Senhor, nos fazer memorizar outras coisas, mas acima de tudo, ó Deus, que nós possamos aprender com aquilo que nós estamos ouvindo da Tua Palavra. Ó Deus, que essa viagem na Rota 66 nos faça despertar para novos valores e que possamos encontrar novos tesouros que o Senhor nos dá. Em nome do Senhor Jesus, abençoe a cada um de nós e que o Senhor possa edificar a cada um de nós na Tua presença. Abençoe cada vida, cada casal, cada família, cada líder, cada profissional, cada homem e mulher de Deus. Em nome do Senhor Jesus, assim eu oro e eu te agradeço. Amém. Amém, querido. Deus te abençoe muito. Até a próxima viagem na Rota 66 Espiritual.